alvíceras. Êxodo frente e verso. Hoje vamos ver que Javé foi o Deus que viveu entre seu povo. Javé é o Deus que vive entre o seu povo, e isso nós vemos no livro de Êxodo, no Pentateuco. YHWH viverá entre seu povo. Isso você pode ver lá em Êxodo 29, 45. Vamos ver Êxodo 29, 45. Diz assim: E habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei o seu Deus. Isso foi uma promessa que foi concretizada, né? Foi feita em Êxodo e foi concretizada já em Êxodo mesmo, e livros à frente, e esse habitarei no meio dos filhos de Israel, isso veio a acontecer gradativamente, né? Começou ali com o tabernáculo, né? A tenda da reunião. Depois um templo foi construído para esse Deus, lá o projeto de Davi, que só foi concretizado com o reinado de Salomão, no reino unificado, aquela coisa toda. Depois houve um segundo templo, etc, etc, etc. Então, esse habitar no meio do povo é habitar no templo, no tabernáculo, enfim, no espaço onde aquele povo, que construído por aquele povo, onde esse Deus era homenageado, louvado, etc e tal. Muito bem, vamos continuar então. Este aspecto é chamado às vezes de teologia da presença, e é uma tecla constantemente batida no livro de Êxodo. Já mencionamos o tema ao discutir a glória divina, mas o tema é bem mais amplo. A promessa básica de Deus a Israel era: minha presença irá contigo, como está lá em 33:14. Ou seja, sempre acompanhar o seu povo. Em contraste, a oração de Moisés é que, se a presença de Deus não acompanhar Israel, ele não os conduzirá a Canaã em hipótese alguma, como está lá em 33:15. Aos olhos de Moisés, o que distinguia a Israel era a presença de Deus que os acompanhava. O povo de Israel era um povo especial porque andava sempre na presença de Deus. Ou melhor ainda, dito de outra forma, era Deus que andava sempre na presença do povo de Israel. Porque o povo, ele muitas vezes era infiel. E por teimosia, entre aspas, tá? Por insistência, na verdade, por grande misericórdia de Deus, é que ele perdoava esses erros desse povo. Claro que isso não garantia que o castigo, né, viesse, que a justiça fosse feita, mas ainda assim ele não abria as mãos para abandonar esse povo, ele não largava esse povo de sua presença. Ele insistia em caminhar com esse povo, ele insistia em fazer esse povo acertar. E isso mostra a fidelidade desse Deus. Então a teologia da presença é isso. Essa teologia da presença é tão importante que um comentário de Êxodo, tal como o de Renton Davis, considera o pensamento central do livro. Então Renton Davis vai dizer que a teologia da presença é o pensamento central, o fio condutor, né, de todo o livro de Êxodo. A princípio, o chamado de Moisés é uma confrontação com a presença de Deus. Você vai ver lá em Êxodo 3:5. Então, essa teologia da presença já aparece em Êxodo 3:5, justamente nesse confronto. Vai dizer assim: e disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então, você já vê aqui Moisés havendo ali uma espécie de confronto, né, com a presença, com essa presença de Deus. Quando ele se depara pela primeira vez com essa presença de Deus, ele já tem ali uma espécie de confrontação com essa presença. E ele é preciso, então,
se cuidar, né? Para não agir, não tomar nenhuma atitude, não se comportar de maneira inadequada. Então, ele já teve ali que tirar as sandálias, já tomou, digamos assim, um esporro de Deus ali, né? De Yahvé, tira essa sandália, porque o local onde você está é terra santa e tal. Já tomou ali um chega para lá e já teve que se refazer para se moldar àquela presença muito mais forte de Deus. É a presença de Deus que permite a Israel atravessar o Mar Vermelho e ao mesmo tempo destrói os egípcios, bem como é a presença de Deus que guia e protege Israel no deserto, como você vê lá em 14, do 19 ao 20. Então veja que a presença de Deus perpassando todos os grandes e principais, se não todos, episódios do livro de Êxodo. Por isso é que Renton Davis vai dizer que realmente a teologia da presença é o pensamento central do livro de Êxodo. Quando Yahvé passa diante de Moisés e proclama o nome do Senhor, lá em 34:5, o que ocorre é uma proclamação da natureza dessa presença. Todo o processo de celebração da aliança, vai ver lá de 24, do 1 a 11, e doação da lei, lá em 20, é uma garantia da realidade dessa presença. Por fim, o objetivo único da construção do tabernáculo é que o quê? Que a presença de Deus seja experimentada entre o próprio povo de Israel. Então você vai ver lá em 25:8, o que diz em Êxodo 25, capítulo 25, versículo 8. Vai dizer assim: veja, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Teologia da presença. Então veja, é a presença de Deus no presente, é a presença de Deus no passado, na vida dos antepassados, e a presença em forma de promessa também no futuro. E habitarei, e me farão uma habitação, etc, etc, etc. A glória máxima do término da construção do tabernáculo vem quando os israelitas têm uma prova visível de que a presença de Deus com seu povo realmente aconteceu. Então, veja, aí depois que essa casa, né, essa habitação de Deus, que é o templo, fica pronta, ainda assim foi preciso que houvesse ali um acontecimento para que essa glória máxima dessa presença divina se manifestasse. E isso ocorreu justamente em Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40, né, versículo 5. Veja só. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Então, Êxodo 40, versículo, mas é 35. Vamos ler o 35, não é o 5 não. Vamos lá para o 35. Aí ele vai dizer assim no 35. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então o tabernáculo fica pronto em Êxodo 40, o último capítulo do livro de Êxodo. O tabernáculo fica pronto e aí já temos a presença de Deus? Afinal de contas, sua habitação já está pronta? Sim, já temos a presença de Deus, mas é preciso ainda uma manifestação teofânica, uma manifestação de poder aqui. E aí você vai ver que a presença de Deus se manifesta de maneira sobrenatural dentro do tabernáculo, né? E isso é contado em detalhes, isso é contado lá em Êxodo capítulo 40. Então é como se fosse um selo, né? Uma comprovação de que, opa, peraí, realmente, deveras, Deus está aqui, pois vemos e sentimos a sua manifestação. É a presença de Deus que permite a Israel atravessar o Mar Vermelho. Isso aí quem já viu, né? Vamos lendo de novo. Assim, agora aqui. O livro termina com a confiante certeza de que esta mesma presença continuará sem dúvida a seguir com Israel, levará o povo a possuir Canaã e lhe dará o descanso, que é dito lá
em 33:14, que será o cumprimento da promessa feita a Abraão, lá em Gênesis, capítulo 13, versículo 15. Então, é esse alento que dá o final do livro de Êxodo. Como já foi mencionado, essa presença era enfatizada pelo próprio projeto do tabernáculo e simbolizada particularmente pela arca, que ficava no lugar santíssimo, no centro exato do acampamento do povo de Deus. E tinha que ser o centro do povo, pois aquele Deus, Yahvé, habitaria no meio, no centro, bem no meio desse povo. Em dias futuros na história de Israel, o simbolismo estático da habitação de Deus em Jerusalém, você pode ver isso lá em Salmos capítulo 9, versículo 11, especialmente no templo de Salomão, veja lá Salmos capítulo 20, versículo 2, substituiu o simbolismo dinâmico daqueles primeiros dias em que uma tenda móvel e uma arca portátil localizavam em menor escala a presença divina. Então vamos ver primeiro Salmos 9, 11 e depois 22. Vamos lá, vamos para o livro de Salmos, para conhecermos o Salmo de número 9, versículo 11. Salmo 9, versículo 11, que vai dizer assim: Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Então, que habita em Sião, esse Senhor habita em Sião. Há ali um tabernáculo, sua casa, e assim se cria, que ele habitava ali. E era sentida também a sua presença ali. Aí você vai, portanto, essa habitação que estava em Jerusalém, você vai agora para Salmos 20, versículo 2. Salmo 20, versículo 2, que vai dizer assim: enviei-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Então, o seu santuário. Então, o santuário de Deus está onde? Está lá em Sião. Está no meio de Jerusalém, no meio de seu povo. E de lá é enviado o socorro. Então, esse tabernáculo, esse meio do seu povo, onde Deus habita, não é apenas um local onde os israelitas iam para lá matar animais, sacrificar animais, fazer holocaustos, libação, oblação, etc, 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 e adorar aquele Deus como o crente hoje, o cristão vai à missa ou vai ao culto e num dia de domingo e volta para casa. Não. Eles tinham aquele local não apenas como local de visitação. O tabernáculo era um local de visitação, sendo que havia partes dele, como o Santo dos Santos, que não era local de visitação devido à alta necessidade, né, de santidade para entrar ali. Somente o sumo sacerdote, em certos momentos do ano, que podia entrar, etc, etc. Mas, além de ser um local de visitação, ou enfim, de ter partes ali, né, áreas ali em que podia ser eventualmente visitada por qualquer israelita, desde que fosse cumprida ali, enfim, cumprido aquele protocolo, né, que a gente já conheceu e a gente vai ver mais à frente também em Levítico. Era também, além de um local de visitação, era um local também de emanação do poder de Deus, fonte de atuação do poder de Deus. Dali partia a atuação. Dali partia o quê? O que vai dizer Salmo 20, versículo 2? O socorro. Vai partir dali, daquele tabernáculo, o socorro para Israel. Por isso é que era realmente um local muito sagrado e até que levavam, até por isso também levavam os israelitas em suas batalhas a Arca da Aliança, né? Onde se cria ali, está a presença desse Deus. Então, se esse local ele envia o socorro divino, dali parte a presença, o socorro divino, então se o povo vai para a batalha, nada mais coerente do que levar esse local, ou um pedaço desse local, a parte simbolicamente mais importante, como a Arca da Aliança, levar para a batalha, para a frente de batalha, já que é ali o símbolo da presença real de Deus e logo do seu socorro. Então leve, né? Vamos levar
essa arca conosco para pelejarmos com essa arca, indo na frente, pelejando conosco, nos socorrendo. Então, era esse o raciocínio. Muito bem, voltemos então para Êxodo, frente e verso. Então ele vai dizer, né, resumindo aqui, né, lendo essas duas passagens, onde você vê a presença de Deus, você vai ver que essa presença era enfatizada pelo próprio projeto do tabernáculo, como vimos nessas passagens, né? E simbolizada particularmente pela arca, como acabei de falar, que ficava no lugar do Santíssimo, né? Onde no centro ali exato do acampamento do povo de Deus, onde você tinha ali uma entrada restrita. Em dias futuros, né, na história de Israel, o simbolismo estático da habitação de Deus em Jerusalém começa a aparecer, especialmente no Templo de Salomão. E aí você vai ter esse povo que era nômade, vivia para lá e para cá, levantando acampamento. Você vai ver isso na Rota do Êxodo, né? Onde você tem ali 42 estações. E o povo, quando saía de um lugar e ia para outro, levantava aquele tabernáculo, né? Desfazia, desmontava tudo e remontava no local de destino. Enfim, até que chega um ponto que esse povo se torna politicamente, economicamente autossustentável, ou pelo menos mais forte, bem mais forte, e começa a poder ficar mais sedentário, começa a ter condições de se sedentarizar, de se fixar numa determinada área. E isso acontece. E aí, nas cenas dos próximos capítulos, o que vemos é esse povo se fixando, se empoderando e se organizando e crescendo também em número, né? E você vai ver então aí o aparecimento de reinos, um reino do norte, um reino do sul, depois serão unificados, e aí são os livros mais à frente do Antigo Testamento. Muito bem. E aí então esse simbolismo dinâmico representado pelo tabernáculo, ele vai dando lugar ao simbolismo estático representado pelo templo. Simbolismo de quê? Simbolismo da presença de Deus, tá? Que é dinâmica, porque o tabernáculo era montado e desmontado e andava para lá e para cá, né? E simbolismo estático no futuro, né? Anos depois, tempos depois, quando então se pode construir um templo fixo. E aí esse Deus fica fixamente ali, naquele templo, ali onde passa a ser o centro de culto, de maneira fixa. Muito bem. Houve abusos, né? Houve os abusos possíveis em ambos os casos. Hofni e Finéias pensaram que a presença de Deus era automaticamente garantida pela arca, né? E, claro, você vê isso de maneira muito bem feita, né? Nessas novelas aí que passam na Rede Record, né? Você vai ver aquela que trata justamente desse episódio, né? Do Êxodo. E realmente houve ali um excesso de confiança ou até talvez de má fé. E Hofni e Finéias acharam que, enfim, a presença de Deus era garantida se você tivesse a arca sob seu domínio. Então, você então levando a arca, roubando a arca, né? Levando essa arca para o local onde não deveria levar, você estaria meio que obrigatoriamente levando essa presença de Deus poderosa, né? E só que a Arca da Aliança não foi e nem nunca será uma lâmpada de Aladim, né? Daquela lâmpada de gênio, né? Não é uma lâmpada que você carrega como você vê na história de Aladim, e essa lâmpada ela é como se fosse o anel lá do Senhor dos Anéis, e todo mundo quer tê-la, todo mundo quer possuí-la para fazer pedidos ao gênio da lâmpada. E ele, independentemente de quem passar a mão nessa lâmpada, com boa ou má índole, ele vai servir, ele vai atender a esses pedidos. Só que a Arca da Aliança não é assim. A Arca da Aliança não basta você roubar, levar para sua casa e você faz o pedido e acontece, né? Deus não é o gênio da lâmpada. E Hofni e Finéias descobriram isso da pior maneira possível. Não precisa dizer que feneceram, né? Bom, e aí, né, séculos depois, os judeus considerariam
essa presença de Deus automaticamente garantida não mais pela arca, mas pelo templo, né? Pelo templo em Jerusalém. Então você vai lá em Jeremias 7:4. Vamos lá, Jeremias 7:4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Quer dizer, palavras falsas, né? Jeremias já dizia, olha, o templo do Senhor, na verdade, não é o grande templo, o verdadeiro templo do Senhor, não pode ser esse aí, esse templo de Jerusalém. Ninguém entendeu nada. Jesus então veio muitos anos depois e disse a mesma coisa, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí ele vai falar que poderiam derribar esse templo, que em 3 dias ele o reconstruiria. E ele estava falando de si, né? E aí o Evangelho explica isso. Então, enfim, judeus, séculos depois, lá de Hofni e Finés, que acreditavam que a arca era a presença garantida de Deus, judeus, séculos depois, no lugar da arca, colocaram esse templo, achando que o templo, né, de pé era a presença garantida, 100% garantida de Deus. E depois, o que aconteceu com o templo? Ele foi derribado. E aí? E aí que a presença de Deus, ela não dependeu, claro, desse templo, nem de arca, nem de nada. A sorte do santuário em Siló deveria tê-los feito pensar de outro modo. Você vai ver isso lá em Jeremias 7:12, né? Quando você vai para Jeremias 7:12, o que você vê lá? Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo, né? Do meu povo Israel. Então, veja, os sinais eram enviados por Deus para que o povo entendesse, olha, não, vocês estão entendendo errado. Eu não habito, eu não estou preso, eu não posso ficar aprisionado num templo, ou numa arca, ou numa lâmpada, ou num livro, tá entendendo, evangélicos? Veja, nada aprisiona Deus. O que os evangélicos fazem hoje, os protestantes, a grandíssima maioria deles, consciente ou inconscientemente, é mais ou menos a mesma coisa. É transformar a Bíblia numa lâmpada mágica, né? Não, se eu tô com a Bíblia aqui, a presença de Deus está comigo. Tem muito crente que acha assim ainda, né? E aí endeusa a Bíblia. E no sentido de endeusar a Bíblia, é no sentido realmente de achar que aquele livro ali tem poderes mágicos, né? Tem poderes sobrenaturais, mas não porque contém a palavra uma mensagem divina que pode mudar e revolucionar a vida de qualquer pessoa, mas porque a simples presença naquele livro pode fazer alguma coisa assim de maneira sobrenatural, como se fosse obrigatório Deus estar ali e fazer alguma coisa porque você tem uma Bíblia ali, né? E se você acha que eu estou falando mentira, então para pensar um pouquinho, né? Como aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil especialmente, quem nunca viu aí uma Bíblia aberta, você entra na casa da pessoa, aí a pessoa coloca a Bíblia aberta no Salmo 91, vai dormir, a Bíblia na cabeceira da cama lá, no Criado Mudo aberta também, ou então no táxi que você pega para ir para algum lugar, o taxista deixa a Bíblia lá aberta, ou só coloca a Bíblia do lado. E eu mesmo tinha a minha Bíblia também, carregava para lá e para cá. Claro que hoje eu tenho muito mais Bíblias, mas eu tinha uma Bíblia quando eu era recém-converso e achava também que a presença daquele livro ali garante a presença de Deus. Eu achava isso há anos e anos atrás, né? E tem gente que até hoje acha isso, né? E como se a Bíblia fosse lâmpada mágica. Então, assim como a Arca da Aliança não é a presença garantida de Deus, nem no seu socorro, o templo também em Jerusalém não foi a presença garantida de Deus, nem do seu socorro. A Bíblia Sagrada, fisicamente falando, o livro, né, também não é.
A sorte do santuário em Siló deveria tê-los feito pensar de outro modo. No entanto, apesar de abusos e falsas compreensões, a promessa mais venerada do Velho Testamento foi sempre a promessa feita por Deus e que ele viveria entre seu povo. Está lá em Isaías 7,14, passagem bem famosa, Isaías 7,14, que vai dizer assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. In significa dentro. Man significa homem. El significa Deus. Deus dentro do homem. Deus conosco. Deus com a humanidade. Homem aqui no sentido de humanidade, ser humano. Então, essa promessa essa teologia da presença de que vai falar, de que vão falar alguns teólogos, né? Ela vai reverberar para fora do Pentateuco, vai chegar em Isaías, né, por exemplo, em outros livros, até mesmo no Novo Testamento. E você então vai ter essa presença de Deus sendo atualizada, a maneira como ela se manifesta sendo atualizada, e aí você vai ter lá no Novo Testamento essa presença divina acontecendo, né, ocorrendo na figura de Jesus Cristo, que inclusive será chamado de Emanuel também, né, justamente fazendo essa ligação entre o Novo e o Antigo Testamento, mostrando que há uma continuidade dessa teologia da presença. E se você for parar para ver direitinho, até Apocalipse, essa teologia da presença, ela vai percorrendo aí todos os livros até Apocalipse, e aí, claro, com uma visão futurista dessa presença, né? Que como isso se dará, como essa presença ocorrerá até para os séculos dos séculos e para todos sempre. Muito bem, aí já é no caso como nós entraremos nessa presença de Deus, não como essa presença virá até nós, que é o que vinha acontecendo ali até a vinda de Jesus, né? Era como essa presença divina era sempre escrita, ela vindo e habitando conosco, seja no tabernáculo, seja no templo, seja através dos reis, através do grande rei, né, Davi, depois Salomão, seja através dos juízes, seja através dos profetas, seja através do primeiro e do segundo templos, é sempre a presença vindo até nós. E agora já a diferença é que quando chega Jesus, ele vem também pela última vez, essa presença vem até nós, ele morre sem pecado, ressuscita, ascende aos céus, e agora é a gente que vai até eles. Então, os salvos é que irão à presença de Deus, e não mais a presença que virá até o ser humano. Muito bem. Então, e agora sim, podemos perceber como não só a manifestação, a revelação e a glória de Deus, mas também a presença dele nos é explicada gradual e paulatinamente ao longo da história. De um Deus distante, alheio e transcendente do pós-queda, lá de Gênesis 3, passando por um Deus de intermitentes presenças advindas nas ações de seus profetas, e que se tornava para poucos acessível numa arca, dentro de um recinto num tabernáculo móvel, indo até um momento em que este Deus se fixa num templo e finalmente chegando ao ápice de sua revelação, quando se nos aparece como Filho na figura corpórea de Jesus, momento este em que todos nós agora podemos acessá-lo sem barreiras proféticas especiais ou rituais. Então não há mais intermediários, né, no seu próprio Cristo, que é Deus. Então, e acessamos a esse Deus, entramos nessa presença apenas pela fé. Não é preciso mais queimar nada, incenso, matar animal algum, nem ritual algum, apenas pela fé. Assim sendo, a presença de Deus está diretamente, não mais indiretamente, entre os homens para sempre. O tipo e a ilustração já passaram, porque a realidade já se fez em Cristo. Então, a tipologia, né, as figuras tipológicas, os símbolos, as ilustrações daquilo que viria ou daquilo que virá,
já passaram, porque agora chegou, enfim, o termo, o objetivo, a finalidade última de tudo, que é a presença com Cristo. E aí você vai ver lá em Apocalipse, para finalizar aqui o nosso vídeo, capítulo 21, versículo 3, que diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então assim termina a teologia da presença de Deus, que começa em Gênesis, quando esse Deus cria o homem, e não apenas cria e se mantém presente na companhia desse homem. E o Gênesis vai dizer que Deus conversava com o homem, caminhava, conversava no jardim com o homem e com a mulher, né? Então, a presença de Deus. E aí você vai passar por Êxodo, como já vimos, e vai passar por Levítico e todos os livros, e sempre Deus vindo até o homem e se fazendo presente, o acompanhando, até que você chega em Jesus, e aí, no caso, ele morre, né? Ascende aos céus, aí agora ficamos na esperança do cumprimento dessa promessa, onde pela derradeira vez não mais será ele, Deus, que virá. Nós é que iremos e ficaremos lá na sua presença para todo sempre, como nos diz aí Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Eu espero que você tenha gostado. No próximo vídeo, veja que a gente entrará aí no capítulo, no último capítulo do nosso livro. Nós não leremos esse capítulo como fizemos agora até aqui, parágrafo por parágrafo, né? Nós vamos fazer uma espécie de leituras, digamos assim, mais pinçadas, né? Escolhidas, e depois a gente finalizará esse livro Êxodo frente e verso. Aí, ao cabo disso, finalmente nós entraremos na leitura e na análise super profunda, como você nunca viu, vê e verá em qualquer lugar, inclusive no YouTube, do livro de Êxodo, tá? Nós já estamos aí com dezenas, né, de sei lá quantos vídeos nós temos aqui só sobre Êxodo, né? Eu nem já até perdi a conta, mas são muitos vídeos que nós temos aqui somente sobre Êxodo. E isso porque eu só estou na introdução, né? Nós nem acabamos ainda, ainda temos mais alguns vídeos, e aí finalizaremos a introdução ao livro de Êxodo, né? Que tomamos inclusive como base esse nosso livro, Êxodo frente e verso, e depois entraremos, aí sim, para valer, na leitura capítulo por capítulo, versículo por versículo, com muitos comentários, exaustivos comentários, para que nada fique de fora, tá bom? Ou quase nada, tá? E a gente vai pegar todas as bíblias de estudo que a gente tem como referência, a gente vai ler os comentários de todas elas sobre cada versículo, tá bom? Já vimos também nesse nosso livro aqui, Êxodo frente e verso, já é uma introdução bem ampla ao livro de Êxodo, já que eu fiz, né, já me baseando em quase todos os comentários em língua portuguesa, né, sobre Êxodo. Já foi aqui um trabalho de escolha, de seleção de comentários interessantes sobre a introdução geral ao livro, né? Agora a gente vai ler Bíblia por Bíblia, os comentários de cada Bíblia de estudo. São várias Bíblias de estudo, que dezenas, né? E isso capítulo por capítulo. E, vez por outra também, pegaremos ali comentários de mais alguns comentários bíblicos, né? Porque nós não levamos em consideração, para fazer Êxodo frente e verso, os comentários versículos por versículos, né? Versículo por versículo dos comentários que nós temos em língua portuguesa. Nós pegamos ali a introdução desses comentários e fizemos um apanhado geral, né? E também fizemos algumas leituras também de textos acadêmicos, né? De teses de doutorado também sobre
o livro de Êxodo, como essa que a gente vai passar a ver no próximo vídeo sobre a rota do Êxodo, né? Das 42 estações. Mas quando a gente entrar na leitura comentada de versículo por versículo, a gente vai também, além das Bíblias, utilizar também alguns comentários bíblicos importantes. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.